Olá, pessoal! Como que vocês estão nesta noite de segunda-feira de carnaval, né? Em meio às festas, paramos um tempinho para a gente conversar sobre um assunto bem legal, né? Um assunto bem interessante, onde se você quiser participar conosco, você é super bem-vindo, bem-vinda, né? Tô vendo uma galera entrar aqui, Alessandra, Patrícia, Rafael, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre uso abusivo de drogas, né? Nesse evento, né, que é o carnaval, esses dias que a gente tem aí para alguns descansar, para outros curtir, mas embora a gente vai aplicar hoje, né, como saber curtir nessa data, né, com consciência, né, e os caras que vêm hoje, eles são, sem dúvida nenhuma, fantásticos aí, né, o Ismael Bittencourt, já está aí também conosco, seja bem-vindo, seu Eliseu, seja bem-vindo, seu Eliseu, psicanalista, Elaine, muito bom. Elaine, eu falei com você lá no direct, eu mandei uma mensagem para você, seja bem-vindo ao canal, gostei lá que você tem curtido as nossas publicações, te chamei lá, depois dá uma olhadinha. Bittencourt já está aqui na área, e o outro cara é o Caio também, fera, né? O Rafa, obrigado pelo comentário, Rafa. Nós seguimos construindo conhecimento. Olha que legal, né? Bom, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho, então. Sejam bem-vindos e bem-vindas nesta data. E vamos aceitar a galera que já está aqui pedindo, ó. Para entrarem. Vamos ver se foi. Galerinha, dá uma olhada aí, ver se foi. Aceita aí. Olá! E aí, me ouvindo bem? Como está? Eu ajeito. Estou te ouvindo legal. Você está me vendo? Você está me ouvindo? Sim. Fala um pouquinho mais. Acho que o seu microfone está cortando. Tá melhor ou não? Senão eu troco de fone. Acho que agora sim. Pessoal, dá um feedback para nós. Douglas entrou aí, ó. Boa noite, Douglas. Dá um feedback para nós. Vê se a gente está sendo ouvido legal por vocês. Se vocês estão nos vendo também. Olha a Catarina, lá de Portugal, está aqui conosco. Seja bem-vinda, Catarina. E aí, meu Caio e nosso querido Ismael, como vocês estão aí? Bem, só vou fazer um teste aqui com o som. O pessoal está me ouvindo bem? Todos estão escutando? Eu acho que o seu fone, ô Caio, está cortando um pouquinho. Faz um teste. Eu vou providenciar então um fone. Um momentinho. Só... Parece que agora está normal. Normal? Eu acho que era só no começo só. Agora vou. Tá normal. Tá enquadrado na tela, né? Tô vendo bem, tô ouvindo bem. Boa. Beleza. Bom, o senhor Eliseu está dizendo que o do Ismael tá bom. Acho que do Caio também tá bom. Dê-nos os feedbacks necessários, por gentileza, se estão nos vendo ou nos ouvindo legal. Tá. A Ju falou que meu microfone tá cortando. Eu vou pegar um outro fone e já venho. Espera um pouquinho. Então, beleza. Eu acho que pra mim tá normal agora. Faz o seguinte, deixa o seu do ladinho aí, qualquer coisa você tem para trocar. Perfeito. Vai fazendo então a intro então, meu querido. Ó, pessoal, sejam muito bem-vindos. Acho que hoje tem tudo para ser uma noite bacana pra caramba, pra gente trocar uma ideia no meio desse carnaval e muita consciência
Não é, Ismael? O que você tem preparado para nós hoje? Exatamente. Então, boa noite a todos. Aí o Jairo e o Caio, a gente vai estar falando, conversando um pouquinho com vocês a respeito do uso abusivo de drogas, né? Mas também, né, fazendo uma relação aí com o Carnaval, que é uma época festiva, é uma época onde as pessoas elas saem para curtir. Existem, né, dentro ali do Carnaval muitas possibilidades, tanto de você curtir de um modo saudável, né, aproveitar ali uma festa comemorativa, como também existem as possibilidades, né, que vai mais para o lado negativo, que pode, aí que evidencia, né, a questão das drogas e a questão do álcool mesmo, do uso e abuso, né? E, bom, vamos conversar então um pouco sobre isso. Quer fazer o teste, Caio? Então, estão me ouvindo bem agora? Perfeito. Ou não? Para mim. Legal. Então, só fazendo um adendo, nessa questão do carnaval e a correlação com o uso abusivo de drogas é uma questão até meio cultural, né? Porque se a gente for fazer uma avaliação histórica, o que seria o carnaval? O carnaval ele acaba acompanhando o calendário lunar da Páscoa, né? Então, acaba o carnaval, começa a quaresma. Então, historicamente falando, isso foi desde os primeiros séculos do cristianismo e tal. Existiam algumas datas pagãs e que o cristianismo acabou meio que incorporando e uma cultura popular foi extravasar no carnaval antes de começar as penitências, né? O problema é que essa cultura, que era uma coisa europeia, quando veio e fez a fusão com o nosso jeitinho brasileiro, o brasileiro, por ser latino e justamente por ter uma colonização portuguesa, tudo muito misturado, né? Um povo miscigenado, a questão parece que é diferenciado das outras civilizações, né? E existe, querendo ou não, na cultura popular, nas marchinhas, em letras, em enredos, etc., aquela associação de extravasar, tanto nessa questão, por exemplo, do uso e consumo de álcool, né? Mas também a gente percebe alguns tipos de uso de alguns entorpecentes, né? Que são bem específicos. E quando a gente fala de drogas, a gente está vivenciando uma epidemia de drogas, né? Então, assim, desde já até o nosso bate-papo, o pessoal que está nos ouvindo, eu sou um péssimo ativista. Então, assim, não espere eu ficar fazendo um pouco de firula e tal, que não é muito a minha praia, tá? Então, assim, eu costumo dar nomes aos bois e ver os fatos como ele é. Então, assim, o objetivo não é ofender ninguém, né? Que nem diz um rabino que eu vi esses dias, o objetivo é ofender todos igualmente. Então, fiquem em paz que vai sobrar alfinetadas em várias questões, né? A gente vai tratar assuntos relevantes do dia a dia e o que os nossos olhos estão vendo, né? Muito bom. Muito bom. Vamos manter uma ordem aqui, no sentido assim, ó. Quando um estiver falando, para a gente não fazer um embrólio, levantarmos os dedinhos e aí, beleza? Pode ser? Se não fala um, fala outro. Sem problema. Então vamos lá. Sem problema. Ó, na minha concepção, o carnaval é exatamente isso que você disse, Caio. Sim. E eu tenho muito pesar a essa data por conta dessa epidemia que nós estamos sofrendo, né? Nós temos aí vários recortes de momentos que nós vivemos, né? Então, nós temos aí bem de fácil acesso. Vamos supor, Cracolândia sendo invadida, às vezes, né? Cracolândia se movimentando, legal. Mas também a gente tem que pensar que no meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, pode ser que esteja acontecendo algo nesse momento, né? Nesse carnaval, que seja dissociativo, que tenha ali uma questão muito importante a ser vista e entendida até mesmo pelos familiares, que através de meia dúzia de latinhas de cerveja eu consigo disparar, e aí eu quero entrar numa questão importante, eu consigo disparar entre o uso, abuso e dependência, que é uma linha muito pequenininha, que eu não consigo enxergar, né? Só que
antes dessa questão, vem, né, todo, né, a serpentina do carnaval, né? Toda a questão glamurosa do carnaval, que aí entre o uso, o abuso e a dependência, não se vê nada, por conta da alegria exacerbada, por conta de todos os sentimentos e sentidos aguçados, né? E aí eu quero trazer para a gente debater essa questão. O que vocês acham aí? Começamos bem? Sim. Pode ir, Bom, Zora. perfeito. Vamos lá. Cortou um pouquinho porque a minha internet acabou caindo aqui. Eu acho que eu perdi um pouquinho da fala do Caio, mas eu acho que deu para poder seguir a linha de raciocínio dele. Mas você vê que é nessa época, né, de carnaval, as coisas são muito permitidas, né? É como se você tivesse permissão para poder ultrapassar alguns limites. E é interessante a gente observar essa questão histórica mesmo do carnaval e essa que o pessoal vai para curtir, vai para festejar, e muitos associam isso com o próprio abuso, como se fosse uma questão de você colocar ali o seu corpo mesmo, né, à mercê das circunstâncias que acontecem dentro do carnaval. Tanto que não é somente as questões da doença do HIV, por exemplo, que são transmitidas, né, mas também a possibilidade que a pessoa encontra de fazer uma experimentação do uso de drogas. E hoje o carnaval, isso é interessante notar, que não tem aquela faixa etária, né? Vai de pessoas de todas as idades. E o que eu vejo também que é um perigo é para os adolescentes. Porque, querendo ou não, como é um lugar influenciável, é um ambiente ali que já está propício ao uso de drogas, ao conhecimento que a pessoa pode fazer do uso de drogas. E não somente da questão, né, que quando a gente fala de drogas, muitas pessoas só associam a maconha, cocaína, né, êxtase, mas também ao álcool. Porque muitos deles acabam indo para o álcool, bebendo demais, extravasando, né, nessa questão. E isso vai, querendo ou não, vai prejudicando a pessoa, né, nos seus laços sociais, ali sem se preocupar com o outro. E é um perigo, inclusive, para o dependente químico. Porque como ele já tem uma questão tanto biológica e psicológica ali voltada para o vício, isso reforça o comportamento dele de recair. Então, se você pega o ambiente do carnaval, você vê vários reforçadores de comportamento. Então, você vê ali um grupo de amigos, que para eu fazer parte muitas vezes desse grupo de amigos, ou entrar na mesma vibe, eu preciso tomar uma cerveja, preciso tomar um álcool, tomar uma batidinha, tomar alguma coisa ali, porque eu vou ficar ali dentro do clima, né, do ambiente. Só que quando você começa a entrar nisso, você vê que a sua baixa, né, vai baixando mais e você começa a ficar propício, por exemplo, a aceitar outros tipos de drogas. Eu acho que esse limiar, né, que a gente vê do uso e abuso de drogas começa a vir a partir do momento que a pessoa dá, muitas vezes, o primeiro gole e vai indo, né, porque vai perdendo, querendo ou não, o controle. Às vezes até a pessoa que acha que pode controlar, isso acaba caindo numa certa ilusão, porque são várias horas, né? Você pega o carnaval, vai até de madrugada, e as pessoas vão ali tomando e bebendo, e vai indo assim, né? Então, primeiro, né, falando dessa questão do ambiente do carnaval, quanto que as pessoas acabam indo para esse lado. Só um complemento. Interessante, o nosso amigo Ismael estava falando sobre recaídas, né? E essa data é meio complicada para uma pessoa que teve problemas com o uso de substâncias. Por N razões, tá? Não só pelo frenesi da data em si, né? Mas pela inabilidade de lidar com algumas situações. Então, vamos criar uma situação assim hipotética, que é muito comum, clássica. A pessoa pega, foi internada, fez um tratamento, está fazendo um acompanhamento, chega no carnaval. Suponhamos o primeiro carnaval aqui na rua. Legal. Além da questão da festa em si, existem inúmeros estímulos, né? O problema não é simplesmente o ambiente ou coisa assim. Veja bem, eu não estou fazendo uma cruzada contra a festa em si. Não estou fazendo isso. Ainda se acha algumas festas até interessantes de se levar as crianças, vamos dizer assim.
tá? O problema é o seguinte, as inabilidades frente a algumas situações. Agora ele vai ter que lidar com se aproximar de uma garota que ele achou interessante, entendeu? E ele tem inúmeras inabilidades, insegurança, inibição e etc. Ele fica parecendo um adolescente, novamente. O problema é que a situação, o ambiente, todo mundo fazendo uso, e olha que curioso, né? De todas as drogas, o álcool é a única droga que você tem que fazer uma justificação porque você não usa. É curioso isso, tá? É da nossa cultura até mesmo, né? Então, por exemplo, essa cultura do uso que a gente estava comentando, você vai num churrasco, suponhamos que eu sou abstêmio de álcool por N razões, pode ser por temporariamente por um tratamento médico ou por opção, estou abstêmio por opção, as pessoas perguntam, por que você não está bebendo? E acham estranho, percebe? Então, imagina só, um ambiente onde todo mundo está no frenesi da euforia, brincando, pulando, etc. Né? Chega num ponto que a pessoa começa a se incomodar com aquilo, principalmente no início, tá? Então, assim, e outra, tem uma outra questão que eu acho interessante, um efeito psicológico bem curioso, não sei se o Ismael chegou a pegar isso, esse quadro no consultório, mas é curioso porque, assim, existe toda uma questão da data, uma fuga da realidade, não só, como a gente falou, culturalmente falando, historicamente falando, que eu posso fazer tudo, tá? Mas não só no carnaval, mas em baladas em si. Vou explicar. Uma cultura, por exemplo, como chama, caramba? Aquele lugar do camarote VIP, sacou? No momento da balada, no momento do carnaval e tal, né? O cara gasta muitas vezes o que não tem, que não importa o que ele é na vida real lá, ele é um cara que está curtindo na área VIP. Não importa quem eu sou, percebe? Então, é como se fosse o País das Maravilhas, sabe, de Alice? Naquele momento ali, eu me sinto igual a todo mundo. Não importa as minhas mazelas, não importa a minha conta bancária que está estourada ou não importa se eu sou infeliz no meu trabalho, não importa se a minha residência tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer e eu não estou conseguindo. Não importa as minhas mazelas. Naquele momento, eu me desligo e eu crio aquele personagem, entendeu? Então, o fato, muitas vezes, eu gastar o que eu não tenho para conseguir atenção e prestígio naquelas horinhas, percebe? Eu só aceito, percebe? Então existe toda uma questão de uma crise de identidade existencial que eu preciso reforçar. É como se eu faço do outro, do ambiente, da situação, parte do meu eu frágil, percebe? Então, assim, é bem curioso esses fenômenos. Não sei se o meu colega já observou isso no consultório. Sim, sim, faz muito sentido, principalmente porque ali quando a pessoa ela se sente igual, né, dentro desse ambiente, seja numa balada, e hoje tem aqueles open bar, né, a pessoa ela pode ali realmente estar tomando e não tem um determinado limite ali. E ela vai querendo muitas vezes demonstrar essa insegurança que ela tem, esse sentimento, porque quando ela bebe, principalmente questão da bebida, as outras drogas também, elas têm esse papel de inibição, né? Então a pessoa fica mais solta, fica mais comunicativa, chega conversando com outras pessoas, às vezes é uma pessoa tímida, né? Então essa falta de habilidade faz com que ela acaba assumindo como se fosse uma persona mesmo, para poder conversar com outras pessoas, ser aceita por aquele lugar. E, enfim, são vários riscos, né, que a pessoa vai acabando entrando, porque chega ali na bebida, conhece um grupo de amigos, aí pode vir questão das drogas, por exemplo. Aí, em relação às drogas, ela vai aceitando, né, igual o Caio disse, e vai caindo num certo buraco, num certo abismo, porque a pessoa na hora, naquele momento, a pessoa não pensa na consequência das ações. E principalmente quando a gente fala de adicção, né? Que são pessoas que já têm um problema com a droga, ou com a bebida, e acabam indo para esses ambientes já com uma certa intenção de se entorpecer. Sim.
Então, isso acontece pós-internação, né, ou pós um tratamento. Isso são alguns desafios, né, que a pessoa vai enfrentando dia a dia para se manter limpa. É isso aí. Coragem, o Caio falou aqui, a coragem líquida do Homer, né, do Simpson. É isso aí. E tem tudo a ver, né? Porque esse, infelizmente, faz parte do nosso contexto. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa nessa semana que a gente decidiu fazer essa live, gente. Olha o que eu achei aqui, ó. Efeitos colaterais fazem jovens dispensarem o álcool e optarem pelas outras drogas. Por quê? Gerações mais novas reclamam da ressaca que o álcool traz, mas não se importam nos outros efeitos, né, que as outras drogas causam. Então, olha que interessante, né? O álcool, ele pode ser uma porta de entrada para as pessoas, e aí algumas famílias usam isso como cotidiano, né? E a gente tem que observar que isso pode ser um baita prejuízo quando uma pessoa sai de um tratamento, por exemplo, e dá de cara com a sua família. Na hora que vai abrir a geladeira, uma geladeira só de cerveja, outra só né, naqueles eventos que existem. Então, mas em contrapartida, precisamos observar, nós, quanto familiares, como que nós estamos portando, né, algumas atitudes de acordo com o nosso ente querido que foi fazer o tratamento, está exposto agora à realidade, né, desse uso. E aí, trazendo essa questão do carnaval, devido a essa demanda de alegria momentânea, são 4, 5 dias que a gente passa, são 4, 5 dias que a gente para a nossa vida, por exemplo, não estamos trabalhando, estamos curtindo o feriado, né? Mas, muitas das vezes, nós estamos esperando a pontuação da escola de samba, mas nós não nos atentamos que daqui a pouco, quando acabar o carnaval, o Jornal Nacional nos avisa tantas mortes por trânsito, nos avisa tantas pessoas com DST mediante a essa questão do álcool, abuso do álcool, abuso das outras drogas. Então, nós precisamos atentar a essas realidades, porque depois desse momento, né, eu me sinto literalmente numa Roma antiga. Antes era pão e circo, né? E agora, o que é? Interessante, eu vi um comentário da doutora Miriam, né, falando que na faculdade eu ouvi dizer que beba pelo menos uma vez e se permita ser feliz, como se a felicidade estivesse associada à bebida. Sim e não, tá? Se a gente pegar, por exemplo, até mesmo no judaísmo, tem um salmo que fala que o vinho alegra a alma, né? Até a gente fez essa reflexão na semana passada, na nossa live, que, por exemplo, no mundo árabe, no mundo muçulmano, até a expressão álcool vem do árabe, né, que é espírito, álcool, né? Eu não gosto de ser... Eu procuro sempre buscar esse equilíbrio das coisas. Existem algumas pessoas que desenvolveram essa predisposição, né, que se tornaram adictos dependentes, né, que vão ter que fazer uma opção um pouquinho mais radical, né, de Santo Agostinho, né? Se a gente não consegue o equilíbrio perfeito, então a melhor opção seria a abstinência total. Essa é a melhor opção, se você não sabe controlar. No entanto, pessoas que não têm problemas com drogas, eu sempre gosto de usar uma referência de Chesterton, que ele fala o seguinte: beba só se você for celebrar alguma coisa, nunca para esquecer. O problema é que muitas vezes, festas como o carnaval, principalmente, isso está muito arraigado à cultura, né? Que eu posso tudo, ou seja, eu esqueço todas as minhas responsabilidades, as minhas mazelas nesse período e eu posso qualquer coisa, entendeu? Opa, a vida real não é bem assim, né? Ação e reação, lei da física, entendeu? Então, meu amigo, não adianta, carnaval eu posso tudo, aí beleza, você tá numa festa, 2 anão, um palhaço, um pônei, meu, você vai ter que depois arcar com as consequências, amigão, não é? No entanto, existem maneiras de até mesmo aproveitar datas como essa, né?
existem pessoas que encontram, por exemplo, uma forma agradável de vivenciar o carnaval em retiros da sua própria igreja, na sua religião de escolha, ou até mesmo em alguns clubes e tal, que são um pouquinho mais tradicionais. Algumas cidades ainda continuam com aquelas tradições que são legais, né? O problema são os excessos, né? Então, o ambiente, muitas vezes, que não proporciona uma convivência legal, fica meio complicado. Ainda mais para pessoas que não, como a gente está falando, assim, usando como referência as pessoas que são adictos dependentes, quais são as características? A compulsão e a obsessão. É um saco sem fundo. Logo, tudo é intenso. E é aí que mora o perigo, né? Então, assim, cabe ressaltar, assim, o álcool, para as pessoas que sabem apreciar, não tenho nada contra. O problema são os excessos. E o que me chama a atenção, principalmente no consultório, é que jovens estão desenvolvendo esse hábito de usar o álcool para buscar essa felicidade, como a nossa amiga fez a referência, né, muito cedo. O problema é que o cérebro do adolescente não está formado, percebe? E o problema é o seguinte: se eu só consigo ser feliz associando algum tipo de substância, tirar dessa substância, nossa, o que vai sobrar dessa minha felicidade, dessa suposta felicidade? Vou ter que reaprender a como lidar com a vida real sem esses efeitos. É um sinalizador meio negativo. Ótimo. Teve um comentário aqui do Rafa, que ele falou assim, muitas vezes é fácil abandonar o consumo, é mais fácil, né, abandonar o consumo do que a cultura do consumo. E você vê, é um comentário muito importante, porque muitas vezes a pessoa ela até consegue se manter numa vida limpa, né, quando a gente fala de dependência química, mas a cultura do nosso país, onde você vai, a gente não precisa se ater só ao carnaval, né, mas festa familiar, festa com os amigos, confraternização de empresa, sempre vai ter bebida. É muito difícil a pessoa desassociar, né, essa questão da festa, de curtição, sem o consumo da bebida alcoólica. E vejo que um dos primeiros pontos que a gente precisa, né, levantar, principalmente em questão de como você consegue vivenciar isso, tendo um determinado controle, é a própria educação. Educação em que sentido? Saber os efeitos que a droga ou a bebida ela pode trazer para você e as consequências de suas ações. Porque a partir do momento que você acaba fazendo uso, você vai colher das consequências que você plantar ali e do que você fizer. Então, é muito, assim, as pessoas colocam, né, o álcool ali num lugar bem, como se fosse um altar, né? Falando, não, tem que beber. A bebida, nossa, traz felicidade, traz algo muito gostoso, né, de se vivenciar. Só que a questão não é somente essa, né? Existe um determinado limite que, se a pessoa ela não tiver essa educação, ela muitas vezes pode extrapolar. E uma vez que muitas vezes extrapola, pode começar a surgir um problema. Pode começar a ser uma questão ali de um vínculo, de você sempre precisar daquilo, ou precisar de uma bebida, precisar de uma droga, para ter aquela sensação que você sentiu primeiramente. Então é como se você experimentasse algo, vou dar um exemplo, experimentou um chocolate. Nossa, aquele chocolate me deu um prazer tão bom, parece que me aliviou, né, a minha tensão. Sempre quando eu estiver tenso ou tiver uma festa, ou quando eu passar por aquela loja, eu quero comprar um. Ou sempre quando eu tiver o dinheiro, eu vou lá, compro aquele chocolate, aquilo vai me aliviar. Então, isso acaba se tornando, né, se a gente coloca esse paralelo com a droga, vai se tornando um problema de pouco a pouco. Então, só que a pessoa, quando ela não é educada, ela vai pelo impulso, simplesmente por achar legal, né? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Muito bom. Caio, quer complementar? É interessante essa questão da cultura do uso, né? Certa vez, conversando com um cara que ele era membro de AA, ele falava assim, me chamou a atenção uma fala dele, ele disse assim,
Eu vou nas reuniões de AA para me convencer que eu não posso. Porque toda vez que eu ligo a televisão, a TV, as propagandas, elas tentam me convencer que eu posso, né? O problema é que eu nunca vi aquela loira bonita da propaganda nos botecos que eu vi, que eu frequentava, percebe? Então assim, existe um marketing, né, dessa cultura de uso, principalmente enraizada com o nosso país, essa questão da bebida, né? Então, assim, é complicado, é difícil, porque, assim, vamos lá, vamos ser honestos, tá? Nós estamos falando, assim, nós estamos saindo da área da saúde, entrando em outras questões, né, que envolvem muito dinheiro. Nós estamos falando de muito dinheiro, tá? Então, assim, é complicado. O problema é que muitas vezes a gente acaba enxugando gelo, porque queria que ter uma conscientização em várias frentes, né? E muitas vezes no consultório a gente só acaba trabalhando essa parte assim, do tratamento depois que já está instalado. Então, assim, é importante. É um dos motivos também, assim, que sempre quando me convidam para fazer palestras e tal, eu não meço esforços para ir, tá? Essa parte de prevenção é bem interessante. E muitas vezes é feito de uma forma até não muito funcional, né? Acaba não tendo muito resultado a forma que a galera acaba abordando, né? Mas a gente podia estar falando também de outras coisas, né? A galera, vamos perguntar, gente. O pessoal só está quietinho aqui, né? A galera que está entrando, compartilhem, perguntem, interagem conosco, né? Eu sei que é um assunto meio chato, mas se a galera começar a compartilhar e perguntar, vai ser bem legal. Eu tenho uma pergunta para a gente também, um assunto que eu trouxe, né? Uso, abuso e dependência. Será que num desses momentos de carnaval, né, onde eu tenho acesso à bebida e talvez eu uso drogas ou álcool para sair da minha inibição, e no caso do Caio que trouxe, né, quero conhecer aquela menina, quero chegar naquela menina, quero entender mais, né, quero participar daquela tribo, quero me interagir, e aí sim, depois desses 5 dias, eu percebo que eu não vou conseguir mais parar de usar só nesse feriado. Aí eu percebo que durante a semana eu estou começando a usar de novo. Aí eu percebo mais ainda que não é só nas festas em família que eu tenho acesso. E aí eu percebo que o uso já foi para o abuso. E aí do abuso a gente puxa um pouquinho o gancho sobre a prevenção, onde nós tendencionamos a falar sobre a prevenção primária, que é ainda um tabu, né, Caio? Nas Sim. escolas, nas instituições, até no mundo corporativo. Eu tive o prazer de ministrar uma palestra na CIPA de uma empresa, onde eu falei sobre o tabaco e o álcool dentro do ambiente de trabalho. O que o tabaco ocasiona? Quantos minutos eu perco na linha de produção fumando meu cigarro em cada 5 em 5 minutos, em cada 15 em 15 minutos? Qual o impacto disso? Né? Qual o impacto de eu tomar um exagero de álcool ou usar muita droga no final de semana e na segunda-feira de manhã eu tenho que articular um maquinário, por exemplo, e eu tenho uma linha de produção para rodar na minha mão? Qual o impacto disso? Então, a gente está falando de 5 dias de folia que, se a gente não tomar conta, eu uso, abuso e vou pro algo que daí seria uma internação, né? E aí não é mais prevenção, mas é a força, tomada à força, porque não tem mais, eu não consigo mais ter energia contrária para poder parar, certo? Aí já entra na parte da reabilitação, né? É interessante, quando a gente fala sobre, vou até puxar já um gancho para o próximo assunto, que seria bem interessante a gente conversar, debater algumas questões, mas quando a gente fala sobre drogas, a gente tem que trabalhar a questão da prevenção, da reabilitação, né? O Ismael, a gente já trabalhou dentro de instituições, tem aquela questão da ressocialização, mas assim, existe a questão das políticas públicas, que muitas vezes, assim, nossa, são completamente equivocadas. Para quem já mergulhou a fundo nesse universo, já lidou
com essas questões, com famílias e tal, nossa, às vezes assim, a gente lê algumas coisas, assim, vê algumas propagandas, até o nosso bendito e sacrossanto CRP faz algumas publicações assim, sabe, que desce meio de atravessado, né? Enfim, meu, não condiz com a realidade, né? Infelizmente não condiz com a realidade. E vamos ser honestos, tá? Anos dessas políticas públicas não estão surtindo resultado. Vamos ser honestos, vamos falar o português assim, bem claro, não está surtindo resultado. Infelizmente. Só a intervenção do PROERD nas escolas não é suficiente. Não, mas também, por exemplo, política de redução de danos, a panfletagem ideológica, porque já sai da área da questão de saúde, tá? E entra uma questão ideológica, uma visão idealizada, cor-de-rosa de mundo, tá? E é impressionante, parece que, eu não sei, mas como civilização, nós brasileiros, assim, sabe aquele complexo de vira-lata, a gente pega sempre o de fora como mais lindo, bonito, cheiroso, sofisticado. Só que a gente só copia coisa que não presta, reparou? Impressionante. Essa política assim de vamos liberando, e que não, tudo bem. Os países que fizeram isso, meu bem, estão bem mal das pernas, tá? Holanda, alguns estados, a maior cracolândia do mundo é os Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. O anfetanil lá tá fazendo um regaço, né? Mas tem gente que gosta de acreditar, né? Que não, vai, não tem, estatisticamente falando, não tem impacto nenhum, né? Só que aí entra num outro ponto que é meio complicado, que tem dinheiro envolvido, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso, então é complicado, né? Um psicólogo falar sobre esses assuntos, porque o meu manejo é no consultório, né? Interessante, pessoas assim de outras áreas, não é só questão de segurança, não é só questão de saúde, né? É vontade política muitas vezes, né? E eu não estou fazendo propaganda política para ninguém, eu não tenho partido nenhum, enfim. Então, assim, está na hora de a gente começar a repensar algumas coisas, né? Porque não está surtindo efeito. Muito bom. Ismael, quer responder a pergunta da doutora Miriam? Né? Doutora Miriam é uma parceiraça nossa, viu? Ela é fisioterapeuta. Eu vou voltar aqui. Tá mais ligada à saúde mental do que ninguém. Bom, qual o caminho para se refazer, para se fazer, né, essa reeducação cultural, pensando que nessa época de carnaval existe um abuso do álcool e outras drogas? Nossa, seria mais ou menos o que o Caio trouxe, porque é um desafio social que envolve política pública e outras organizações também, para poder prevenir, né, para não chegar ao ponto onde a gente acaba encontrando, principalmente dentro da clínica, que muitas pessoas não têm noção do que é uma clínica de reabilitação, o que é os danos que o álcool, que as drogas acabam causando dentro da sociedade, inclusive para restabelecer a pessoa dentro da sociedade, é um trabalho muito grande, é um tratamento, né, que a pessoa tem que se inserir e a vida dela muitas vezes vai ter que mudar por completo. Então, quando a gente diz de reeducação social, né, que ela colocou aqui, cultural, seria, eu acredito, você atingir essa área primária dentro da área da saúde, que seria a prevenção. Seria ir nas escolas, não somente a questão do PROERD, né, que hoje, né, é o mais famoso de intervenção e tudo, mas muitas vezes não é o mais efetivo. Inclusive, tem até um estudo falando que a efetividade do PROERD não alcança muitas pessoas. E que sim, às vezes um testemunho de uma pessoa que passou pelo uso de drogas e fala como que ela está vivendo a vida é mais efetivo do que toda a orientação do PROERD. Então são coisas que a gente precisa repensar. É como se você estivesse tratando algo que você tem que ir lá na raiz e mudar diversas coisas. Então, assim, indo por esse lado, por exemplo, trabalhando dentro da prevenção, indo nas escolas, mostrando muitas vezes a realidade do uso e abuso das drogas, do álcool,
que a maioria não sabe os efeitos, não sabe que aquilo pode acarretar na vida da pessoa, não sabe em questão do futuro aquilo. Então, se você não tem orientação e não tem educação, você acaba tendo uma possibilidade aí de cair nas armadilhas, né? E aceitando qualquer tipo de droga. Então, eu vejo que é muito complicado, né, entrar nesse meio, porque envolve a mídia que o Caio falou, envolve as organizações, né, as empresas, as questões financeiras que patrocinam, que é um meio, cara, droga, álcool, o dinheiro que rola nisso é muito grande, né? Infelizmente, isso tomou uma proporção muito grande, não só no nosso país, né, mas no mundo inteiro. Então, fica aí a questão. Eu acredito que a educação começa em questão da família, passando aí para os filhos, educando as crianças, os adolescentes, atingindo essa geração, né, que é mais nova, para que consigam essa recuperação. Show de bola. Caio, quer responder sobre o CAPS aí com o nosso querido? Então, é interessante essa questão. Eu só tinha fechado o microfone e está passando um carro de ovo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tudo bem. Tá tudo certo. Vamos lá. Essa questão... Carro de qualquer outra. Não, sem problema. Vamos lá. A questão quando o amigo falou sobre o CAPS, eu acredito que ele estava se referindo ao CAPS AD, né? Porque, assim, tem 3 modalidades de CAPS, né? O CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS AD, que seriam voltados para a questão da saúde mental. Mas vamos lá, então. Eu não vou dosar a pílula para ninguém, não, tá? O desenho em si, né? O Ismael, acho que viu isso também na faculdade. O desenho da ideia do CAPS, do funcionamento dele, é muito interessante. É lógico que precisa ser aprimorado. Mas o que a gente vê na prática? Na prática, existem alguns CAPs que estão... O pessoal é motivado, é bem intencionado com as ferramentas que tem, ok? Só que esse é meu ponto de vista, tá? Esse é o meu ponto de vista, do Caio, tá? Muitos profissionais, ou melhor, muitos profissionais da psicologia, estou falando do pessoal da psicologia, quando saem da faculdade, parece que a galera, o fetiche quase sexual da faculdade é passar num concurso público, ok? Grande maioria que se formou comigo, poucos estão atuando de forma independente com o seu consultório. Estão fazendo concurso, andar com pau para encostar em algum concurso. Começa por aí, né? Eu sempre repito, o pessoal que me manda, como fala, edital de concurso, eu falo, obrigado, não obrigado. Eles pagam muito pouco. Eu ganho muito mais trabalhando do que eu gosto. Eu não quero. Obrigado. Só que o que acontece? O problema dessa cultura do concurso público, tá, é que muitas vezes o cara que passou no concurso, ele é um bom concursista, velho, mas não sei se é muito bom profissional. Eu já ouvi absurdos de profissionais, ou melhor, absurdos de pacientes que passaram pelo CAPS e falaram algumas coisas para mim, nas suas cidades, etc. Falou assim, olha, a impressão que... Um exemplo, certa vez um paciente falou assim, olha, a psicóloga do CAPS falou assim, que dependente químico não tem jeito. Ô, gente, como que você vai fazer isso? Percebe? É uma demanda complicadíssima, tá? Quem lidou com a questão de dependência química é uma batalha, assim, você está em minoria, é uma batalha que, você está porque você gosta da treta, vamos dizer assim, tá? Porque o índice é baixo e muitos profissionais acabam se desmotivando. É uma situação bem extremada em todos os sentidos, relações pessoais, saúde, questões psicológicas, é muito complicado. O desenho do CAPS em si, ele é interessante, como eu disse, precisa ser melhor, aprimorado. Só que essa questão, meu ponto de vista, tá? Se os municípios, o Estado e a Federação começassem a repensar, em vez de fazer concurso, tá? Pegar do meio particular, surtiria mais efeito, porque só se envolveria quem gosta mesmo do tema. Eu, como profissional, tem casos que eu não pego, porque eu não trabalho com aquilo, percebe?
Então, por que que eu, que acabei de sair da faculdade, vou me aventurar no CAPS, AD, num universo que eu nunca trabalhei? Meu, se você tem essa pretensão, vai ser uma puta de uma escola. Agora, se você tá indo porque você... Cara, você não vai ser feliz, cara. Então, assim, eu conheço alguns CAPs aqui da minha região que funcionam muito bem, obrigado. E outros que Jesus, Maria, José e um caminhão de anjo. Não sei se eu consegui responder. Mas, assim, cuidado, não vamos fazer... Eu não gosto muito de extremos, assim, de generalizações, tá? Cada caso é um caso. Legal. Bom, posso responder essa questão que o nosso querido trouxe aí em relação à cerveja ser como usada como refrigerante? Né? Eu tenho acesso a uma galera muito importante lá, que para mim, é muito interessante o trabalho deles, a galera do CISA, não sei se vocês têm acesso. CISA é um instituto bem interessante que trabalha com essa questão do alcoolismo muito forte. Então, eu estava lendo uma publicação dos caras, assim, cerveja e vinho não são tão menos importantes ou perigosos que os destilados. Né? Ah, uma taça de vinho por dia. Ah, uma questãozinha ali, uma garrafa de vinho no final de semana. A gente está falando, como diz o Caio, não vamos medir alfinetada, né? Você que está nos assistindo e você se enquadra, né, nesse público que, como eu, sou um adicto de recuperação, sou um recuperando que passou por alguns processos de internação e hoje tem a conduta baseada numa programação onde eu não posso ter acesso ao álcool de maneira nenhuma, que se eu tiver, vai desencadear um monte de detalhe e de sofrimento que eu já sofri, e essa parte para mim está bem resolvida, só por hoje. Né? Se você se enquadra nisso, você tem que pensar, né? Porque, infelizmente, né, como o nosso querido amigo mencionou, cerveja está como um refrigerante. É vendida em qualquer tipo de ambiente. Você tem acesso a essa questão muito fácil. Né? E o CISA também traz alguns dados bem interessantes, né, que ele fala assim, ó, inclusive o uso antes de 15 anos de bebida ainda é mais preocupante por ser indicado de maior risco por conta do desenvolvimento da própria pessoa que está consumindo e também o desenvolvimento do abuso por substância. Então, você que se enquadra nessa questão, que já passou inclusive por um processo terapêutico, é um saco ficar internado. É um saco você ficar ali, só que você precisa ter essa informação com muito rapidez na sua cabeça antes de você fazer o consumo de qualquer tipo de substância. Bom, essa é a parte. Você que é um codependente e acha que não sou problema, eu posso tomar minha cervejinha. Nada contra, você pode tomar sua cerveja, não tem problema nenhum. Mas veja o seu comportamento, a sua quantidade de álcool, se não é exagerada, mediante um cara que está ali com dificuldade, que é teu ente querido. Né? Mediante a tua cabeça que você entende que você não é um problema e nunca vai ser um problema, reveja, repense sobre essa questão. A gente está falando sobre o álcool, mas existem outras substâncias que são consumidas e hoje declaradamente não é tão nociva. Maconha não é tão nociva, é tranquilo. Né? Será que isso não tem a ver com uma questão mais, né, uma caminhada a mais, né, se você querer entender um pouquinho sobre esse processo, será mesmo que você, para alcançar a sua espiritualidade, você precisa ingerir alguma coisa tóxica? Vai lá, cara. Essa questão, por exemplo, da maconha, o consumo está sendo muito alto aqui no Brasil. Eu estava vendo o companheiro falando sobre a questão do crack. A gente tem que lembrar o seguinte, cada país e a sua cultura tem as suas drogas, vamos dizer assim, né? O crack é uma coisa muito aqui, nossa, da América Latina. Lembrando que, por exemplo, os Estados Unidos teve a epidemia de crack nos anos 80, 90, tá? E é curioso isso, porque também, vamos lá, isso no Nova York, principalmente, teve uma grande epidemia nos anos 80 de crack. E foi aquele prefeito, começo dos anos 90, o Giuliani, não vou lembrar o primeiro nome do cara, que ele fez a política de tolerância zero. E ele, cara, fez vários... por exemplo, em
filmes, quando a gente vê a galera, por exemplo, tampando o rótulo da bebida, é porque é dessa época aí, que não podia sair em público fazendo divulgação de bebida, né? E teve um sucesso bem grande naquela época lá. Hoje eles estão tendo um declínio em outras áreas, principalmente o fentanil, né? Mas essa questão, por exemplo, do problema de drogas, vai além, tá? Só um dado interessante. No final do século XVIII, começo do século XIX, o PIB da China era 9 vezes maior do que o do Império Britânico. Sabe qual foi a estratégia do Império Britânico? Entupir a China de droga. Teve a guerra do ópio. Então, às vezes, a gente olha a China crescendo hoje, a gente fala assim, nossa, o que está acontecendo com o mundo? Eu falei, meu bem, a China só está voltando a ser o que ela sempre foi a história inteira. Entendeu? O Império Romano caiu, eles estavam lá. O Mongol caiu, eles estavam lá. O Império Austro-Húngaro, eles estavam lá. É da cultura deles. Vê como eles lidam com essa questão das drogas. Eles vivenciaram isso. A política de drogas ele é muito severa. Não estou falando que é o mesmo que nós deveríamos adotar esse modelo. Não, a gente não é chinês, a gente é brasileiro. Começa por aí. O que a gente precisa, cara, é começar a observar algumas coisas que não estão funcionando e começar a rever, né? E tentar adaptar isso à nossa realidade, tá? A gente não vai fazer campos de reeducação como a China resolveu o problema deles lá. Opa, o negócio lá é meio estranho, né? É uma outra civilização, outros valores, entendeu? Só que a gente tem que aproveitar o que funciona, tá? O problema é que muitas das iniciativas, o que está no momento defendendo algumas pautas, tá? Às vezes o interesse não é bem nacional, não é do nosso país não, bem. Às vezes quem está ganhando dinheiro é gente lá fora, como esse exemplo que eu dei da China e o Império Britânico no século XIX. Quem que está financiando essas ONG de libera isso, libera aquilo? Quem? Percebe? Então vai muito além de nós, simples mortais que trabalhamos com dependência química e etc. Mas é interessante fazer essa provocação, para a gente começar, opa, sabe? Porque o carnaval, querendo ou não, é pão e circo. É pão e circo. Vamos se divertir, etc. Vamos esquecer as contas no momento, né? Vou gastar o dinheiro que eu não tenho com coisas que eu não preciso para mostrar para quem não está nem aí. E aí beleza, aí agora o ano vai começar realmente, né? Feliz ano novo, galera. O ano começa depois do carnaval, né? Vamos estourar então estourar fogos, né? Gente, não. Vamos começar a se atentar às coisas que realmente são importantes, né? E é importante também trazer isso à tona de uma forma construtiva. Você tem conversado com os seus filhos, com os amigos sobre algumas questões relevantes, né? A maconha, por exemplo, tá vindo uma maconha sintética que é pior que o crack. Só que existe o glamour, né? E aí? Beleza, até você começar a se parecendo como fala, o exorcista. No filme do exorcista. Boa sorte, meu bem. Né? Então, assim, vamos se atentar ao que realmente importa. Muito bom. Você quer falar, Bittencourt? Sim, eu vejo assim, que tem todas essas coisas por trás que acaba sendo mais complicadoras, né? E essa questão da mídia, de quem financia, dessa questão do pessoal querendo liberar, né? E, além disso, tem o que a gente pode fazer. Eu vi um comentário aqui da doutora Miriam, que às vezes a gente, por falta de informação, né? E você vê isso muito comum dentro das famílias, que é oferecer aquela espuma, né, de cerveja para o filho, para a filha. Às vezes até, muitas vezes, acaba atiçando o desejo da criança de querer, né, beber ou experimentar, e vem toda essa questão. E uma coisa que me faz pensar também é que, se a gente for parar para poder dividir as pessoas que conseguem lidar bem com a bebida e as pessoas que não conseguem, que é o caso da pessoa que já teve problema, vem uma questão: qual que é a dose e qual que seria o modo saudável de beber, né? Porque depende muito. Falar, porque a gente acaba se enganando. Porque às vezes a pessoa bebe e não sabe o quanto aquilo está sendo prejudicial. Muitas vezes não é a curto prazo, mas é a de médio a longo prazo. Então cada um tem que ter uma certa ciência primeiro,
do quanto a quantidade necessária, muitas vezes, para ela, que está muito associada à questão, nossa, como que eu vou curtir uma festa sem bebida? Aí vem a outra questão, qual que seria a dose ali para eu ficar bem, tranquilo? Então, isso é uma reflexão, inclusive, pessoal, porque se a gente quer transformar alguma coisa ou mudar qualquer coisa, tem que começar do nosso próprio comportamento. E da gente tomar um certo cuidado com isso, porque, na verdade, tem a questão do horário, acabei de ver aqui. A pessoa tem que tomar um cuidado e saber o seu próprio limite. Beleza, eu consigo beber ali uma cerveja, 2 cervejas, consigo me manter tranquilo? Beleza, sempre se policie. Mas para aquelas pessoas que já têm um problema, o cuidado é muito maior. E tem que aprender a curtir a vida de outras formas. E curtir uma festa também de outra forma. Porque dá muito bem para você curtir sem fazer uso e abuso de nada. Dá para você conversar bem, dá para você se relacionar bem, dá para você comer bem, dá para você fazer tudo, né? Estando com a mente tranquila, sem se entorpecer com alguma coisa. Porque a partir do momento que entorpece, você muda o seu modo de consciência, se altera o funcionamento. E isso é muito perigoso, porque o que surge, por exemplo, se você pega tanto questão de acidente de trânsito, você pega problemas, por exemplo, de transmissão sexual, de doenças sexualmente transmissíveis. Quanto que o álcool está ligado a essas questões, ou agressividade mesmo dentro de casa ou fora de casa, está muito ligado ao álcool. Então não é uma coisa que a gente tem que achar, nossa, é bonito, é gostoso, principalmente em pleno carnaval, né? Onde as pessoas elas estão querendo beber mesmo. Mas é a questão da consciência, qual que é o meu limite, onde que eu posso chegar com isso, e qual que é a dose onde eu consigo me manter num modo mais chegado para o saudável. Lembrando, separando em dois pontos. Aqueles que têm problema, o cuidado é muito maior. E aqueles que conseguem lidar de certa forma, tem que tomar determinado cuidado com o limite também. Boa! Boa! E a gente está caminhando para o final, eu queria falar uma coisa bem interessante agora. Nós, infelizmente, está cada vez maior e muito mais precoce nos nossos dias. Então, hoje nós colecionamos muito mais CDs que nós esperávamos. Né? Mas quando eu estou na avenida e quando eu estou no movimento, eu esqueço que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada por conta do álcool, e aí tudo isso é passageiro. Eu esqueço que eu tenho uma questão de um problema, né? Um transtorno. E o álcool sendo ingerido, me parece que eu vou lá para o mundo das maravilhas. Lá longe, está tudo bonito, colorido. Mas a hora que chega na quarta-feira de cinza, vem o sono, vem o peso de consciência. E aí, né, também eu trago alguns dados interessantes de alguns médicos psiquiatras que nos atentam, né? Pode beber álcool enquanto está tomando remédio? O uso de álcool não é recomendado para pessoas que estão fazendo uso de remédio. A lista de interações é extensa. Então é crucial que o paciente que já esteja acompanhado com um médico se o consumo é seguro ou não. Então você que consome, se atente isso, leve isso em consideração, até por conta de é gostoso, se você pode beber, desfrute desse momento de tranquilidade e não estrague o evento da tua família, não estrague o seu evento próprio. Né? Use a questão do álcool e as outras drogas, se você consegue fazer, né? Nós aqui do Recuperação em Foco, nós trazemos o assunto que é da abstinência total, porque eu preciso ter abstinência total. A minha história é essa. Mas se você consome e consegue, use com moderação. Né? E aí você precisa se atentar. Se você tem esses CIDs, né? Se você tem essa questão de transtorno e está sendo acompanhada, leve isso em consideração. Né? E a gente está falando aqui de uma doença comportamental que é a dependência química. Né? Você, de uso e abuso, é a linha muito rápida e a gente não consegue observar. E infelizmente, nós somos uma geração que
poucas pessoas trabalham com prevenção. Vamos lá, vou levar a minha família toda para a praia no feriado. Será que você fez a sua prevenção do carro? Ou você vai estragar o carro lá e depois você vai, né? Infelizmente a nossa cabeça é assim, cara. A gente precisa contar com isso. São poucas as pessoas que fazem a prevenção, porque gasta-se menos e você tem um ambiente mais tranquilo e levar a sua família com o carro, por exemplo. A gente está falando de coisa aqui. Mas e aí? Para você recorrer a uma vida novamente, depois de você ter compreendido que agora você é dependente químico, e a gente está trazendo o assunto aí, né? Galera, acho que a gente está encerrando. Quer concluir? Para a gente já dar boa noite para a galera. Fazer só as considerações finais, né? Sigam o Ismael, sigam o Jairo, tá? O assunto é bem legal, tá? Eu também estou aqui no Instagram, né? Caio Sertém, psicólogo clínico. No YouTube eu tenho alguns vídeos falando sobre dependência química e outras questões relacionadas à psicologia. E uma playlist só falando sobre adicções, né? Passos, etc. Tá? E também tem algumas coisas interessantes no TikTok também. Caio Sertém, psicólogo clínico. Foi um prazer e estou sempre disponível para você, meu amigo. Bittencourt, sua vez. Pessoal, muito obrigado para quem participou aqui da live. Logo, logo terão mais, né? A gente está sempre combinando aí. Acompanhe a gente, assim como o Caio falou já. E acredito que é isso, né? Eu acho que o recado está bem colocado. Acho que esse assunto é muito importante. Levaria aí muitos outros pontos, né? Teve muita gente que questionou, que fez muitas perguntas interessantes. Mas infelizmente o tempo acabou sendo limitado aqui, né? Mas a gente vai voltar com outros temas também e vai buscar responder essas questões. Muito bom, muito bom. Galera, só quero agradecer vocês. Em pleno feriado estamos aqui. Acho que o Bittencourt caiu. Vamos ver se ele vai voltar para a gente tirar um selfie aqui. Mas é isso. A gente está trazendo bastante conteúdo para vocês aí durante a semana. Acompanhe os nossos canais, tá? Bastante material lá para vocês. E um abraço. Boa continuação de feriado aí. O Bittencourt está dizendo que caiu. Tenta voltar, Bittencourt, para a gente tirar um print aqui da tela. Vamos ver se ele consegue voltar aqui. E galera, nosso canal está aberto. Se vocês quiserem dar sugestão, né, de temas para a gente concluir aqui, trazer para vocês, seria interessante essa interação, né, Caio? Sim. Lembrando que em fevereiro é a campanha nacional de prevenção ao consumo de álcool, né? Seria interessante a gente fazer algumas relacionadas ao tema, aproveitar a questão do mês. Vai lá, tira o print. Vamos lá. Vamos tirar print. 1, 2 e sorria, galerinha. Aê! Vou marcar vocês lá. Pessoal, legal. Obrigado mais uma vez. Ótimo feriado aí. E tamo junto. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.